Então vamos lá, nossa aula então, o nosso módulo, vocês sabem, se chama Introdução à Bíblia, tá? Então nós estamos estudando características, peculiaridades, situações, né? Coisas que estão relacionadas à Palavra de Deus. Dentro da teologia, essa ciência que estuda a Bíblia, que fala acerca da Bíblia, né? Tudo aquilo que envolve a Bíblia se chama bibliologia. Fala comigo, bibliologia, isso. Bíblia, biblio de Bíblia, e logia de logos, ciência, estudo, ou seja, estudo, ciência, tudo aquilo que engloba a Bíblia. Lu, faz um pouquinho para mim, faz isso para mim lá dentro da sala do velho. Está lá, o Nivaldo está lá abrindo, tá bom? Então vamos lá, nós estamos na lição que fala em torno das controvérsias. Nós vamos falar sobre as controvérsias em torno da Bíblia, né? Nós vimos que a Bíblia é o livro mais importante de toda a história da literatura humana, né? É a obra mais extensa, tem mais de 1.300 páginas, né? Aproximadamente. É uma obra extremamente volumosa, é um livro antigo, mas que fala de coisas espirituais. Nós aprendemos acerca disso, que as coisas espirituais se discernem como? Espiritualmente, que o homem carnal, o homem natural, que não nasceu de novo, que não tem o Espírito Santo, ele tem muita dificuldade de ler e entender a palavra de Deus, sim ou não? Às vezes a tem como um livro comum, ou então às vezes até tem como um livro moral, um livro histórico, um livro talvez de importância para a humanidade, mas não dá a ela o valor devido. Nós cristãos somos diferentes, nós cremos que a palavra de Deus, as sagradas escrituras, é a nossa regra de fé e de conduta, de vida diante de Deus. Nós recebemos a vida de Deus através da palavra de Deus, amém? Amém. E nós começamos a falar um pouquinho sobre os milagres, né? O sobrenatural, aquilo que acontece. A grande dificuldade do ateu, daquele que não acredita em Deus, é acreditar nos milagres. E aqui é onde acontecem muitas das controvérsias acerca da Bíblia, né? Muitos dizem coisas que a Bíblia não revela, que não fala. Muitos às vezes tentam explicar de maneira científica algo que não é natural, é sobrenatural. E nós estivemos falando um pouquinho sobre isso na última aula, né? Sobre a importância da Bíblia como literatura, como o livro mais lido da história, o livro mais impresso de todos os tempos, o livro mais divulgado em todas as línguas do mundo, claro que não em todas, mas em quase todas, em centenas de línguas, né, ao redor do mundo. A Bíblia ou está sendo traduzida ou já foi, e realmente é um livro especial. Por isso, Bíblia, da palavra biblos, que significa o livro dos livros, ou o grande livro. Um livro que tem 66 livros dentro dele, 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo Testamento. Amém? Amém. Nós já aprendemos um pouquinho sobre isso. Então hoje vamos entrar aqui na parte das profecias, ok? Profecias aqui. Os argumentos derivados das profecias são igualmente marcantes. As profecias bíblicas trazem previsões explícitas, sim ou não, gente? Específicas, categóricas, históricas. É impressionante a precisão da palavra de Deus. Você pode anotar aí também no seu material, 1/3 da Bíblia é profecia. Nós já falamos sobre isso, mas vou repetir, porque tem aluninhos novos. 1/3 da Bíblia. Quer pegar uma caneta? Quer. Aqui, ó. Aqui tem caneta para quem quer, tá? Só pegar. 1/3 da palavra de Deus são profecias. Cerca, segundo os especialistas, cerca de 28%, quase 1/3, né, da palavra de Deus é profecia. Então as profecias bíblicas trazem previsões explícitas, precisas e geralmente de longo prazo, né? Porque a profecia ou fala de algo que já aconteceu, ou algo que está acontecendo, ou principalmente profecia revela aquilo que ainda vai acontecer. É aquilo que a gente chama de revelação. É Deus revelando. Vocês sabem o que significa a palavra revelação? Tirar o véu.
Revelação significa tirar o véu, mostrar, revelar, tirar o véu, trazer à tona, clarear as coisas que ainda vão acontecer. Só Deus, um Deus atemporal, que está para além do tempo, do cronos humano, da cronologia de tempo, espaço que nós temos hoje, né? Só um Deus atemporal, um Deus eterno, tem essa capacidade de prever o futuro. Aí talvez alguns pensem aqui e falem, mas o diabo também às vezes acerta. E realmente, o diabo, por conhecer os seres humanos há mais de 6.000 anos, tem um poder de chutômetro com altíssima precisão. Sim ou não? Sim, ele conhece o ser humano há pelo menos 6.000 anos, aí, segundo a cronologia bíblica aproximada, não é verdade? Então ele conhece o ser humano melhor que ninguém. Ele sabe muitos fatos que podem vir a acontecer, e alguns deles, como os seus servos, os bruxos, os feiticeiros, pai de santo, mãe de santo, às vezes acertam previsões quanto ao futuro, mas não que ele conheça o futuro. É um chutômetro. O diabo chuta muito e às vezes acerta por causa. Qual é a precisão que o diabo tem? É conhecer a humanidade, o ser humano e o andamento da sociedade, né, dos mundos, por pelo menos 6.000 anos aí de história. Ok? Todo mundo está entendendo? O pensamento do ser humano também não lê o pensamento humano, só Deus tem esse poder de onisciência, exatamente. Ele pode enviar pensamentos malignos, né? Enganos, sofismas, fortalezas mentais, que são enganos, são meias verdades ou falsidades, mentiras com aparência de verdade. É isso que significa a palavra sofisma. É uma mentira com cara de verdade. Tá? Isso Satanás pode sim soprar. Apesar disso também os nossos próprios pensamentos, eles seguem um fluxo ali de pensamento bom, pensamento mal. Também a Bíblia fala, né, que do nosso coração procedem coisas boas, coisas más, toda sorte de pecado, mas também a fonte da vida. Então, o ser humano, dentro dele também existe uma fonte a jorrar de pensamentos, de várias coisas, né, relacionadas ao pensamento, à mente e assim vai. Tá bom? Mas vamos lá então. Ninguém poderia imaginar que fossem acontecer, né, as profecias, não importa o quão sábia fosse essa pessoa. Obviamente, indivíduos sagazes e observadores conseguem prever determinados acontecimentos. Era o que eu estava falando. Os meteorologistas, por exemplo, arriscam-se a oferecer uma previsão de curto período para o clima de uma região. Agora deixa eu fazer uma pergunta. Os meteorologistas sempre acertam? Sim ou não? Gente, eu já vi cada erro grotesco. Ele já fala que é previsão, né? Exatamente. Já dizem previsão do tempo. Exatamente. Então é um chutômetro também. Claro que eles têm toda uma capacidade científica de analisar os ventos, o clima, né, as correntes marítimas e uma série de fatores que dão a eles toda uma habilidade climática de acertar, de ter um grande chutômetro, igual o inimigo, né? Tem um poder de chutômetro e às vezes acertam, a maioria das vezes acertam, mas às vezes erram também, tá? É o que ele está falando aqui. As pesquisas de opinião pública, né, usadas durante campanhas políticas, procuram descobrir o resultado da votação com várias semanas de antecedência. Uma profecia genuína, porém, é algo sobrenatural. Vocês já viram pesquisa também de política errar? Sim ou não, gente? Demais da conta também. Porque previsão, é porcentagem. Hoje as pesquisas não é certo que está fazendo a pesquisa hoje? Boa parte é comprada, exatamente. Nessas urnas brasileiras, é corrupção total ali. Ele pode votar para a pessoa votar na pesquisa, mas ganha que está dentro de casa. Exatamente. Quem tem Netflix aqui? Netflix, quem tem? Tem uma série bem interessante da Netflix que está falando sobre a Lava Jato, chamada O Mecanismo. Eu acabei de assistir esse domingo. Muito interessante. Fala realmente o que acontece, a podridão da nossa sociedade brasileira, desde
desde o encanador até o alto escalão. Sim. Então é bem interessante, faz a gente refletir bastante, né? Não só de como a gente olha os políticos, como eles agem, os governos, né? Toda aquela situação, mas também a gente como brasileiro, como ser humano, como pessoa, a nossa cultura faz a gente refletir bastante, tá? Bem interessante. Hã? Pode fechar. Fecha ali, por favor. Tá bom? Vamos lá então? A profecia genuína é algo sobrenatural. Procede do homem, gente? Sim ou não? A falsa profecia, sim. Mas a verdadeira profecia, não. Ela não é natural. Ela vem de quem? De Deus. Ela tem origem humana, satânica ou divina? Divina. Ela é sobrenatural. A falsa profecia, ou ela vem da alma do homem. E aí eu queria indicar um livro para vocês, O Poder Latente da Alma. Muito interessante, se vocês puderem comprar esse livro. Fala muito sobre esse poder que o ser humano tem dentro da alma dele. Um poder, né? Poderes até sobrenaturais. Por isso você entende, por exemplo, o poder da palavra, exatamente. A bênção e a maldição, uma série de poderes que o ser humano tem. Poder, por exemplo, de mover objetos, né? Com a ajuda de demônios, o ser humano tem poderes incríveis, né? A percepção, a intuição, uma série de fatores aqui que faz parte de poderes humanos que os seres humanos têm. Os demônios também têm poderes, também é outra fonte de poder. Satanás e os demônios, o próprio ser humano, a alma, o poder latente da alma humana e o poder divino, que é o que se refere aqui quanto à profecia. A profecia é sobrenatural. Quem já teve uma experiência tremenda aqui com profecia? Onde a pessoa veio e falou uma palavra que às vezes só tu e Deus sabia, né? Tremendo, eu também já tive. Por exemplo, quando nasceu o Miguelzinho, né? A Sofia nem sabia que estava grávida. A gente foi num congresso de pastores lá em Belo Horizonte, veio um pastor dos Estados Unidos que nunca tinha visto a gente. Depois eu trouxe aqui na igreja para o pessoal conhecer, eu fiz amizade com ele. Estados Unidos. É o Jeff Martin, não sei se... Não é. Esse é outro. É um carequinha. Carequinha. É mais ou menos, menor que eu. E o homem de Deus, tremendo, um profeta de Deus, ele tocou na mão da minha mulher, ela não sabia nem que ela estava grávida. Estava com um mês, mais ou menos. Talvez nem um mês de gestação. Ele tocou na mão dela, Deus já mostrou que ela estava esperando um neném. E já falou um monte de coisa da nossa vida. Nunca tinha visto a gente nunca tinha visto a gente. Falou a nossa vida inteira por meia hora e falou que a minha esposa estava grávida, sem nem ela mesma saber, muito menos eu. Entendeu? É coisa que só Deus pode fazer, sobrenatural. Amém? O cumprimento de profecias no Antigo Testamento, gente. As profecias bíblicas não são previsões que possam dar origem a uma dupla interpretação, como as fornecidas pelos oráculos gregos, por exemplo, né? Podia dar várias interpretações. Não. As profecias bíblicas só existe uma interpretação correta possível. Amém? É igual a Bíblia Sagrada, só existe uma verdade contida nas Sagradas Escrituras. Pode haver vários tipos de aplicação e pode haver também uma interpretação equivocada da palavra de Deus, sim ou não? Será que existem pessoas que interpretam equivocadamente a palavra de Deus? Um monte. Está aí um monte de seita pelo mundo afora, um monte de igreja falsa, mentirosa, né? Pessoas que chegam à palavra de Deus com o coração errado, o coração cheio de mazelas, e aí extraem da palavra de Deus, onde só existe uma verdade plena, verdadeira, segundo o coração de Deus, e a partir de uma interpretação equivocada, errada, o que a gente chama de heresia, ensinamento equivocado, começam a ensinar toda sorte de aberrações e tal, coisas contrárias àquilo que Deus realmente queria dizer naquela época e hoje para aqueles que estão lendo a palavra de Deus. Então existe uma ciência, eu falei semana passada, né? Existe uma ciência de interpretação bíblica que se chama hermenêutica. Fala comigo, hermenêutica. Isso, vou botar aqui no quadro para vocês
Hermenêutica bíblica. Não sei se eu escrevi semana passada, mas vamos escrever aqui, tá? Hermenêutica. Hermenêutica é uma ciência que pode existir vários tipos de hermenêutica, né? Hermenêutica jurídica, hermenêutica da medicina. Então, quando nós estamos falando de hermenêutica, nós estamos falando de hermenêutica bíblica, tá? Ou seja, existe uma ciência, uma arte de interpretar corretamente a palavra de Deus, tá bom? Hermenêutica bíblica. Então, só existe uma verdade quando se trata de profecia bíblica. Estes diziam que se determinado rei, né, os oráculos gregos, saíssem para a batalha, ele arrasaria um poderoso império. E às vezes esses oráculos gregos não aconteciam, né? Ele assim o fazia. No entanto, o império que ele destruía era o seu próprio muitas vezes. Em contraste com isso, os profetas hebreus revelavam fatos futuros, oferecendo detalhes precisos, geralmente enunciando as datas e os nomes das pessoas envolvidas. Então, só Deus para saber disso. Sim ou não, gente? Só Deus para saber de nomes e datas, às vezes de pessoas que nem haviam nascido. Deus já falava, fulano de tal, meu servo para fazer isso, aquilo, outro, no ano tal, papapá. E existem várias histórias bíblicas, assim, com esses detalhes precisos, né? Enunciando datas e nomes de pessoas envolvidas. Os profetas assim falavam porque Deus lhes dava uma visão sobrenatural e informações minuciosas sobre os fatos futuros. Essa é uma das provas vitais da autenticidade da Bíblia como um todo. Qualquer cristão evangélico crê nessa verdade. Amém? Vocês creem em profecia, gente? Sim ou não? Sim. Se não, arranca um terço da Bíblia. Um terço da Bíblia são profecias que ou já aconteceram, ou estão acontecendo, e muitas delas ainda vão acontecer. Mateus 24, Jesus diz: passarão os céus e a terra, porém as minhas palavras jamais passarão. Amém? E essa palavra saiu da boca de Jesus. A palavra de Deus é atemporal, ou seja, ela está para além do tempo, serve para todos os tempos, todas as eras, todas as culturas, todos os tipos de sociedade, todos os tipos de pessoas, né? Essa é uma das alegações dos céticos hoje. Eles dizem: ah, não, mas a Bíblia é um livro antigo, daquela época, os tempos mudaram. Os tempos mudaram, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Ela é imutável. Deus é imutável. Deus se revela na sua palavra. Jesus é o Logos de Deus, a palavra encarnada, é a personificação da palavra de Deus. Existe um centro nas Sagradas Escrituras, e o centro é o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo. Amém? E João Batista viu e disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No Antigo Testamento, o Cordeiro que viria, desde lá do Gênesis, quando Adão e Eva, né? Deus sacrificou um cordeiro para poder vestir Adão e Eva com vestes de cordeiro. Ali já surgia um símbolo do Messias que viria nos cobrir com a sua própria justiça. A veste do cordeiro é a justiça de Cristo imputada em nós mediante a fé, que está lá em Romanos. Tirando a nossa vergonha, Exatamente, tirando a nossa nudez, tirando a nossa vergonha, exatamente, e nos revestimos da sua glória, da sua graça, do seu poder, das características de Jesus, da imagem gloriosa do Filho de Deus em nós. Essas são as vestes do Cordeiro. Amém? Desde lá de Gênesis, primeira profecia, Gênesis, né? Além das profecias ali das maldições, né, que houveram sobre Adão e Eva e a serpente, primeira profecia, Gênesis 3,15, do filho da mulher. A serpente morderia o calcanhar, mas o filho da semente da mulher pisaria na cabeça da serpente. Quem é o filho da mulher que pisou na cabeça da serpente? Jesus Cristo.
Colossenses capítulo 2, tá bom? Vamos lá então? Então, profecia é algo sobrenatural. Como os céticos tratam essas profecias, então, como é que aqueles que não acreditam em Deus tratam das profecias? De maneira muito astuta, né? Quando encontram uma previsão, por exemplo, no capítulo de Isaías, sobre o reinado de Ciro, por exemplo, dizem: esse capítulo foi escrito bem depois da coroação do monarca. Se uma previsão do livro de Reis cita o nome de Josias, eles afirmam que essa informação foi acrescentada ao versículo numa época posterior à ascensão de Josias ao trono. Se Daniel prevê os dias de Antíoco Epifânio, né, que foi um rei grego macedônio, que acabou profanando o templo de Israel, que Daniel já havia previsto, consideram isso uma prova positiva de que o livro foi escrito depois de 165 a.C. A postura dos teólogos liberais diante das profecias que contêm previsões faz com que insistam que o Antigo Testamento foi escrito num período posterior, por autores diferentes daqueles reconhecidos nos próprios livros bíblicos. Mais uma pergunta, gente: foi escrito depois ou foi escrito no tempo certo que a palavra de Deus descreve? É claro que foi no tempo certo. Eles querem alegar uma coisa para colocar em dúvida, em xeque a palavra de Deus. E aí eles criam uma série de teorias, né, de teses, de pensamentos, de raciocínios para colocar em xeque a veracidade e a autenticidade das Sagradas Escrituras e da palavra de Deus. Na verdade, eles querem jogar no lixo a palavra de Deus. Eles querem colocar de lado a palavra de Deus. Eles querem colocar em discreto a palavra de Deus. Porque, irmãos, se você colocar em discreto a palavra de Deus, você acabou com a fé cristã. Sim ou não? Nossa fé está baseada num livro. A nossa salvação está revelada no livro dos livros, que é a palavra de Deus. Se você jogar fora a palavra de Deus, ou colocar em discreto, não acreditar na palavra de Deus, irmão, você não é um verdadeiro cristão. Você não tem a fé capaz de te salvar, a fé bíblica, não é qualquer fé. Muita gente que fala de fé hoje, porque eu tenho fé, que isso, que aquilo, a fé hoje virou uma palavra banal, né? Leviana, qualquer, igual amor, né? Amor virou uma palavra banal, leviana. As pessoas não entendem que amor é um amor comprometido, que amor não é aquela paixão, paixonite, erotismo, sensualidade, não é isso. Amor é compromisso, é uma decisão comprometida. Acho tremendo o material que o pessoal traduziu lá do Jorge Mitian, um pastor norte-americano que viveu muito tempo na Argentina. Ele diz isso, uma das definições de amor que ele dá é isso: amor é uma decisão comprometida, não é sentimento, é uma decisão aliançada, uma decisão comprometida. Eu tenho um compromisso com você, você tem um compromisso comigo, nós temos uma aliança de fidelidade, de lealdade, de amor genuíno, de doação, de entrega, de renúncia. É isso que é amor, é isso que é fé bíblica. É um povo que tem aliança com Deus, é o povo do compromisso com o Senhor. Hoje a gente vê essa banalização dos evangélicos, dos crentes, dos cristãos, muitos se dizendo cristãos, mas está vindo toda torta, toda errada, toda leviana, vem nas igrejas, sentem nos bancos, ouvem sermões maravilhosos, entra do jeito, sai do mesmo jeito, não muda, não decide mudar, não tem compromisso com Deus. Estou preparando uma palavra, hoje eu preparei uma palavra tremenda: o engano que está dentro de nós. Vocês se preparem aí, que o negócio vai arrochar. O engano que vem de dentro. Vou falar sobre o perigo do coração enganoso. Quais são as 3 maneiras que a gente se deixa enganar, que a gente não leva a sério o conhecimento de Deus, as coisas de Deus. E é tremendo isso. Eu sempre falo da igreja aqui, a gente dá os parabéns, porque o que vai condenar nós aqui na igreja é João 12:41, a palavra, porque a palavra está pregando. Sem dúvida nenhuma. Vai que a palavra está batendo em cima. Exatamente. Quarta-feira eu vou pregar para os homens lá. Estou preparando um chumbo
grossíssimo. Quero ver aqueles homens saindo faísca na cabeça. Eu assim, Deus está durante uma semana me preparando, eu estou assim, é todo um movimento do Espírito dentro de nós, e estudo, e lendo, e orando, e me preparando, porque eu entendo a seriedade que é você ministrar para 340, 380 homens, a responsabilidade que você tem ali, em meia hora, de trazer uma palavra para chacoalhar e mudar a vida deles. É uma grande responsabilidade. A pregação da palavra, gente, vocês não imaginam, uma grande responsabilidade. As pessoas sérias com Deus, as pessoas que entendem o que é a pregação bíblica, o que é, por exemplo, uma aula como eu estou dando para vocês. Isso aqui é muito sério. Isso aqui eu vou ter que prestar conta para Deus do que eu estou ensinando a vocês. Por isso que a Bíblia diz que não haja entre vós muitos mestres, porque eles vão ter dobrado o juízo se falar alguma besteira, se ensinar alguma coisa errada. E o pastor tem a responsabilidade, a gente dentro Rapaz, a responsabilidade do pastor é tremo por dentro, às vezes a gente tem convulsão, passa mal, ataca o estômago. Vocês não imaginam, gente, o que é subir num púlpito e trazer uma mensagem do céu, ouvindo da parte de Deus, aquilo que o pastor Paulo falou no último domingo, né? Não é se preocupar com o público, com que as pessoas vão gostar ou não, é estar antenado, alinhado com o céu. O que é que Deus quer que falar com a igreja naquele dia específico, naquela hora? Porque o pastor, ele tem que ser ele e a família, né? Se a família tiver ruim, tem largado a palavra de Deus e curar a família, para depois voltar. O pastor estava falando da igreja dele, que uma igreja muito grande, e o filho dele saiu do mundo. Ele abandonou a igreja e depois para voltar para a igreja também, para trazer o filho. Exatamente. Eu coloco esse peso sobre os meus filhos. Sempre falo para eles, filhos, vocês, com as decisões de vocês têm o poder de destruir o ministério do pai e da mãe, que a gente demorou mais de 20 anos para construir. Vocês, com as decisões de vocês têm o poder de destruir o nosso ministério, a nossa vida. O que o pai prega lá em cima, vocês podem destruir com uma decisão errada, um mau testemunho, uma situação. Vocês carregam esse peso, vocês são filhos de vocês não são meninos comuns, vocês não são filhos, qualquer filhos, não, vocês são filhos de um pastor, de uma pastora, vocês carregam um peso que as outras crianças não carregam, e vocês precisam entender com seriedade esse peso que vocês carregam. Por isso, todos os dias ministrando a palavra, agora principalmente na adolescência, a gente tem investido muito na vida deles, orado junto, estudado junto, falado junto, dedicado muito tempo para eles nessa fase importante que é a adolescência, né? Fase chave. Então nós estamos fazendo a nossa parte, além de orar por eles, ensiná-los e interceder muito pela vida deles. É aquilo que tu falou, tem que ter muita oração, muita graça. Orem muito por nós, gente, a gente precisa. Ele faz tudo. Não imagino o quanto o pastor precisa de oração. Eu fico muito feliz quando às vezes eu vejo irmãzinhas, né, que chegam, pastor, eu tenho orado muito por você. Eu fico muito feliz, porque a gente precisa de muita oração dos irmãos. Uma guerra travada, é uma posição chave, né, dos generais de Deus, e é uma coisa assim tremenda. Vocês não imaginam o peso que a gente carrega. Que o diabo é esperto, mas ele vai tudo para mexer em tudo, Deu ele bom pastor, com o pastor, ele vai querer mexer com os filhos. Não é verdade? Eu Eu já tive que lidar com situações onde o pastor caiu, né? A igreja toda, nossa, irmãos, tenta imaginar uma situação crônica, terrível, dolorosa, uma dor de parto, uma coisa onde todo mundo chorando, eu, ele, a família, a mulher, os filhos, os irmãos da igreja. Você tenta imaginar uma situação dessa. É uma coisa tremenda. Então a gente precisa de muita cobertura espiritual, oração, não só por nós, né? Pelos nossos casamentos, mas pelos nossos filhos também. Isso é muito importante. Às vezes o diabo não consegue tocar na gente, mas toca nos filhos, toca nos netos. Então a gente precisa de muita oração, muita cobertura espiritual. Tá bom? Qual é a resposta para essas objeções, né, dos teólogos liberais, que diante das profecias, né, dizem que contém previsões que
instam que o Antigo Testamento foi escrito num período posterior, dizem eles, né? Primeiro, devemos destacar a tendência de muitos estudiosos em negar o fato sobrenatural, ou seja, a primeira coisa que eles querem negar, que não existe sobrenatural, só existe natural, só existe a matéria, só existe aquilo que os olhos podem ver, aquilo que meus olhos não podem ver, eu não acredito. É assim que o homem natural vive assim. O homem espiritual, eu, você, né? O homem, a mulher espiritual, acredita no sobrenatural de Deus. Sim ou não, irmão? Sim. Acredita em milagres, acredita que a oração tem poder. Então, essa é a primeira indagação deles, né? Em seguida, podemos demonstrar que há sim evidências bíblicas internas, ou seja, dentro da Bíblia, e externas que comprovam que o Antigo Testamento foi redigido em um período bem antigo, né? Por exemplo, entre os manuscritos do Mar Morto estão cópias de Daniel feitas por volta de 110 antes de Cristo, olha só, ou seja, tem pelo menos 2110, 110 não, vamos dizer 130 quase, 128 anos para trás, similares, praticamente iguais ao texto que nós temos hoje na nossa mão. Só Deus para preservar essa relíquia, sim ou não? Então, aqui a gente já quebra esse equívoco, né, que eles afirmam. Isso comprova também que esse livro não pode ter sido escrito por um falso Daniel, e que através de uma farsa, né, próximo ao ano de 165 a.C. Seria muito difícil produzir muitas cópias do texto e manter sua origem falsa em segredo. Sim ou não, irmãos? Ia se propagar a mentira e não a verdade. E nós vemos que o texto que se propagou ao longo dos anos, ele é similar àquele texto que foi encontrado em 1900 e bolinha ali, lá na região do Mar Morto, que é o que nós falamos na aula passada, os rolos de Qumran, né? Ou os manuscritos do Mar Morto, como são conhecidos, que mostram que sim, existe autoridade canônica, se lembra que é uma palavra que nós aprendemos também, canônica, vem da palavra cânon, significa índice de livros inspirados por Deus, tá? Inspirado, tá bom? Cânon vem do original índice, tradução literal é índice, que significa o índice ou o agrupamento de livros que são considerados inspirados por Deus, tá bom? Por isso canonicidade, ou seja, faziam parte dos livros considerados inspirados por Deus. E reconhecida por quem? Por todas as igrejas cristãs, da igreja primitiva, de todos os tempos, pelos judeus, no caso do Antigo Testamento. São livros reconhecidos pelos judeus, nós reconhecemos como autênticos, como válidos, porque foram eles que preservaram o Antigo Testamento até chegar a nós. Até então, até antes de Cristo, existiu o cristianismo. A partir de Cristo surgiu a igreja primitiva, o Novo Testamento, e ao final do Novo Testamento, né, nós vemos que a igreja fechou esse cânon bíblico no concílio, se não me engano, de Nicéia, agora de cor não estou lembrando, se não me engano, de Nicéia, foi fechado aproximadamente no ano 230 ou 320 depois de Cristo, foi o terceiro século, foi fechado o índice de livros considerados inspirados por Deus, ok? Eram todos aqueles livros que passavam por todas as igrejas, as cartas paulinas, cartas aos hebreus, Atos, evangelhos que iam passando nas igrejas. Foi feito um concílio de todos os líderes cristãos da época para que fossem declarados quais são os livros inspirados verdadeiramente por Deus, considerados por todas as igrejas cristãs daquela época. E aí se fechou esse índice de livros considerados inspirados por Deus, que são os 66 livros que nós temos hoje nas nossas mãos. Amém? Entenderam? Todo mundo entendeu? Tudo isso em um período de 55 anos aqui, falando aqui da autoridade canônica. Aqui. Os documentos encontrados na região do Mar Morto trazem fortes evidências em prol de uma data mais antiga para o livro de Daniel. Nós vimos na aula passada
que, segundo os historiadores, os arqueólogos, especialistas em Bíblia, os biblistas, provavelmente elas são mais antigas ainda, aproximadamente século 3, 4 antes de Cristo. São aqueles escritos que ainda estão sendo organizados, catalogados, traduzidos até os dias atuais. Foi achado muito material vasto lá. Então, esse material ainda está sendo, pelos israelenses, pelos especialistas, cientistas, todos aqueles especialistas em erudição bíblica, em arqueologia, história, ainda estão fazendo a organização dos manuscritos, dos pergaminhos, de todos os textos que foram achados nesses que a gente conhece como os manuscritos do Mar Morto. Amém? Mas como eu falei na aula passada, foram comparadas essas versões antigas com o texto, traduzindo para o texto que nós temos hoje na nossa mão. São textos extremamente similares, e isso traz o quê? Uma segurança para nós, de que a palavra de Deus ao longo dos anos não foi adulterada, não foi corrompida, não foi perdida, não foi trocada ao bel prazer dos poderosos, como muitos dizem. Tem um filósofo alemão chamado Nietzsche, ele fala disso, ele fala que quem criou a moral, quem criou a Bíblia, quem criou esses conceitos cristãos do mundo ocidental, foram os poderosos para subjugar os mais fracos, aqueles que realmente sabiam aproveitar a Bíblia. Então, é assim que pensa um ateu, é assim que pensa uma pessoa que não acredita em Deus. É assim alguém que quer abandonar a Bíblia, a moralidade, os princípios cristãos, do reino de Deus, quer acabar com os fundamentos do mundo ocidental, que é judaico-cristão. Sim ou não? Nós vivemos num mundo ocidental cuja base, a visão básica dessa sociedade é judaica cristã. Sim ou não? Sim. O mundo ocidental é baseado no pensamento judaico cristão. Claro que hoje, infelizmente, com essas vãs filosofias que existem no mundo atual, principalmente no mundo pós-moderno, a partir de 1900, 1800 e uns quebradinhos para cá, gente, muita coisa da nossa sociedade mudou. Sim ou não? Para pior. Para pior. Porque esses fundamentos judaico-cristãos, que eram a base, o pilar e o fundamento da sociedade ocidental, foram detonados. E estão sendo detonados até hoje. Cada vez mais. Sim ou não? Exemplo é o conceito de família tradicional, que hoje estão querendo acabar com isso. E assim vai, não vamos entrar nos pormenores, porque não é o assunto aqui. Tá? Vai. Eles não estão nem um pouco preocupados com a eternidade, Não, são pessoas que não estão nem aí para Deus. Eles são tão ateus, no sentido literal da palavra, que eles destroem o conceito de Deus. Por quê? Se não existe Deus, não existe lei moral. Se não existe lei moral, eu posso fazer o que eu quero, pintar e bordar, pecar, doidar, porque eu não vou ter que prestar conta para ninguém. Morreu, acabou. Por que o ateu ele quer destruir o conceito de Deus? Porque se destrói o conceito de Deus dentro da mente das pessoas, e principalmente dentro da própria mente dele, não existe um juiz moral que fez uma lei moral que eu e você vamos ter que prestar conta ao final da nossa vida. Entendeu? Você pode ver a vida dessas pessoas. Claro que existem pessoas que são ateus e são moralmente, umas e outras aí que se salvam, que têm uma vida familiar, tal, legal, tal, bacana. Não podemos dizer que todos são desregrados, loucos, desvairados, não é assim. Mas assim, a maioria deles, gente, que eu conheço, que você conhece, você vai ver que são pessoas extremamente, às vezes até tem um lado humano e tal, legal, humanístico, assim, legal. Mas por detrás dos bastidores, gente, tem uma vida desregrada, devassa, sem freio, porque eles não creem em Deus moral, numa lei moral, na moralidade cristã e nada disso. São pessoas sem freio. Então, uma pessoa sem freio, você tenta imaginar como são. Eles sabem que tem um Deus. Na verdade, o Deus deles é o próprio homem. Eles se enganam. Qual é o Deus de um ateu, de um agnóstico, de alguém que não acredita em Deus? É o próprio homem. Ele diz que o homem não precisa de Deus, ou seja, ele se endeusa como ser humano.
Não preciso de Deus. Faço da minha vida o que eu quiser. Eu vivo como se Deus não existisse. Exatamente, é o eu. O Deus dele é o eu. Eu posso, eu consigo, eu sou independente, né? Eu não quero saber de religião, não quero saber de Deus, não quero saber de cristianismo. Por sinceramente, ainda não está vivendo o tempo que não é. Porque as coisas estão. Sim, está feio. Quando você vê que a pessoa tem uma vida desregrada, totalmente longe da presença de Deus, vem morte pela vista por 2 filhos. Orem pela gente. Tem sim. Vamos lá então. Em segundo lugar, gente, muitas profecias bíblicas fazem referência à primeira vinda de Cristo. Sim ou não? Nós vemos vários trechos dos Salmos que falavam acerca de Jesus. Nós vemos o profeta messiânico Isaías, né? Isaías de 42 até o final, por exemplo, de Isaías, só fazendo menções do servo sofredor, do Messias que viria, do Cordeiro de Deus que seria imolado. Você vê ali Isaías, né? O profeta messiânico teve uma visão extraordinária de Jesus. Isso 700, 800 anos antes de Cristo. Davi, 950, 1000 anos antes de Cristo. Agora eu pergunto para vocês, um homem normal tem esse poder? Sim ou não? Só prova uma coisa: ele estava em sintonia com Deus atemporal. E esse Deus atemporal revelou a ele profecias bíblicas precisas, com características precisas, acerca do Messias que viria lá na frente, milhares de anos depois. Ok? Tá jóia? Então, o lapso de tempo era tamanho que seria simplesmente impossível que os profetas acertassem as datas com previsão. Sim ou não? Imagina um intervalo de 1000 anos. Não tem chutômetro que acerte isso. Tem que ser realmente sobrenatural. Podemos dar muitos exemplos, né? A profecia do nascimento virginal de Cristo é um dos casos. Está lá em Isaías 7,14. Ou seja, Isaías já viu aquilo. Deus, né? Os profetas deram a localização até da cidade onde Jesus nasceria, Belém. Sobrenatural isso, gente. Precisamente a cidade, a tribo, tudo. Profecia precisa. Os críticos afirmam que o vocábulo traduzido como virgem aqui nessa passagem significa na verdade uma jovem mulher, que o bebê seria o filho de Isaías, que nasceria em breve, ou um descendente de Acabe. No contexto, a criança é Emanuel, né? Que é um dos nomes de Jesus. O que significa Emanuel? Deus conosco. Olha que lindo. Todo nome que termina com El no final faz uma referência a uma característica de Deus. Emanuel. El significa Deus, que é um prefixo da palavra Elohim, que é um dos nomes de Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, o grande eu sou, o Elohim. Por isso Rafael, Natanael, né? Misael, todos esses nomes que terminam com El, é alguma característica de Miguel, meu filho também, Emanuel, os dois filhos terminam com El, tem relação com Deus. Miguel significa o anjo que representa a presença de Deus. Olha que tremendo. Gabriel, Emanuel, Deus conosco. Rafael, Deus que cura. Olha que tremendo. Rafael é uma derivação de Rafael, tá? Então vamos lá. No contexto da criança aqui, Emanuel também é chamada maravilhoso e recebe a promessa de vir da linhagem davídica. Jesus veio da linhagem davídica, gente? Sim ou não? Sim. Sim. A Bíblia fala de uma linhagem do justo. Anotem aí. Linhagem do justo. Ou seja, é a descendência que vai desde Adão até Abraão, até Davi e até Jesus. A descendência que vem de Adão até Jesus. Toda ela está descrita na palavra de Deus. No início de Mateus foi tão preciso e ele estava tão preocupado
em falar aos judeus que Jesus era o Messias prometido de Israel, que ele descreve toda a descendência, a linhagem do justo, que vai de Adão, Abraão, são as 14 gerações, né? Proféticas, Adão, Abraão, e aí Davi, depois, se eu não me engano, Zorobabel, e aí vai até Jesus de Nazaré. Tremendo isso. Ou seja, houve uma linhagem de justos. Por exemplo, Raabe, a prostituta, ela entrou na linhagem de Jesus. Olha que tremendo. Uma prostituta que se arrependeu entrou na linhagem de Jesus. Ruth, a moabita, entrou na linhagem de Jesus. Se casou com Boaz. Boaz foi avô de Davi, pai de Jessé, que foi pai de Davi. Ela era Estrangeira, moabita, uma nação estrangeira, mas por ter firmado uma aliança com Noemi, sua sogra, aquela aliança, Deus honrou aquela aliança. A obediência dela, aquela mulher que tinha uma aliança com Deus, Noemi, linda aquela relação entre as duas, né? É o grande ápice da história ali de Ruth, é o quê? A amizade entre duas mulheres de povos distintos, né? Onde houve uma grande tragédia. Noemi perdeu o filho, o esposo e os 2 filhos, e Ruth, né? Isso. Ruth, não, desculpa. Como é que é o nome da mulher mesmo? Noemi, e a outra é a Esther, que é a rainha, não posso confundir. Esther e Ruth, isso, exatamente. Ruth foi a amiga dela, moabita, que entrou na linhagem de Jesus. Às vezes eu confundo Ruth com Ruth, só que tem que lembrar sempre que Ruth foi a rainha, né? Esther foi a rainha, eu troquei as bolas. E Ruth foi a moabita que entrou na linhagem de Jesus. Imaginando a Ruth querer seguir o Deus da sogra dela, né? Porque ela deve ter dado um bom exemplo, né? Foi ela que falou: para onde tu fores, irei, onde tu repousares, repousarei. O teu Deus será o meu Deus, Imagina. teu caminho o meu será, né? Como ela foi temente uma sogra. Cara, tremendo aquilo ali. Ou seja, ela se ligou ao coração. As duas estavam feridas, as duas estavam com dor. A outra foi embora, vazou e deixou a sogra ali. Ela amava tanto a sua sogra, e as duas estavam sentindo a mesma dor, a dor da perda de um ente querido, próximo, direto. O marido, no caso, né? E a Noemi, no caso, o marido e os filhos. Era mais profunda ainda a dor. E as duas se ligaram numa aliança, onde ela foi ouvindo a voz da sua sogra, e Deus foi honrando e tal, e ela entrou na linhagem de Jesus. E é descrita na palavra de Deus. Coisa linda, né? Que nós vemos claramente. A grande ênfase desse livro é o quê? De Ruth é o quê? É o valor de uma amizade. Uma amizade verdadeira, do amor entre amigos. E a Raabe? Como que ela entrou na linhagem? Raabe entrou como uma mulher que se arrependeu. Daí ela entrou na tribo de Judá. Ela se casou com um descendente de Judá, que daí Judá veio a linhagem de Jesus. Entendeu? Um dos filhos de Judá, que dessa linhagem veio Boaz, Jessé, Davi, até chegar em Jesus. Ela se casou com um da tribo de Judá. E Jesus veio da tribo de Judá, da descendência direta de Raabe. Tanto é que ela é mencionada no livro, né, no Evangelho de Mateus. Raabe, fulano de tal, marido de Raabe, está ali no livro de Mateus. Ou seja, Deus exaltou essa prostituta arrependida, o valor do arrependimento, né, da salvação, de alguém que era de um povo estranho, mas se arrependeu, ajudou o povo de Deus, recebeu a salvação dela e de toda a família, e ainda mais ainda, Deus honrou tanto ela, seu arrependimento, sua honra, sua aliança, o seu compromisso, que colocou ela na linhagem do justo, na linhagem de Jesus. Tremendo isso, né? Coisa linda mesmo. Fica de olho na hora. Vamos lá. O bebê então seria o filho de Isaías, que nasceria em breve, um descendente de Acabe. Já falamos aqui, tá? Lá para baixo.
Isaías já tinha um filho, Sear-Jasub, olha que nome bonito com filho. Portanto, a passagem não pode se referir a ele, porque ele já tinha um filho. Tampouco podemos aplicá-la ao herdeiro de Acabe, Ezequias, que nessa época já tinha mais de 9 anos de idade. Então aquilo que eles falam não tem nada a ver, porque a Bíblia já revela que eram outros personagens, né? Ezequias tinha 25 anos quando sucedeu Acabe, que reinou por 16 anos. Como prova adicional, a palavra virgem, usada outras 6 vezes no Antigo Testamento, nunca diz respeito a uma mulher casada. E Maria foi casada? Sim ou não? Claro. Sim. Ela gerou Jesus virgem, né? Mas ela foi casada depois, exatamente. Ela estava namorando, né? Quando José, né? Foi que ela. Exatamente. Ela já estava esposada, né? Noiva. Exatamente. Em pelo menos 3 das ocorrências significa claramente uma virgem. Além disso, e Maria foi uma virgem que gerou Jesus. Como? Sobrenaturalmente. E será sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Por que, gente, que Maria não pôde ter a semente de José para gerar Jesus Cristo? Vocês sabem? Por que Jesus herdou a natureza humana de Maria, mas a natureza divina em ser gerado pelo Espírito Santo? E não da semente de uma mulher com José, o pai de Jesus, que depois criou Jesus, né? Por quê? Se ele fosse gerado por um homem e uma mulher, o que aconteceria? Exatamente, ele já nasceria no pecado. A natureza adâmica já estaria presente nele, e ele não poderia ser nosso representante. Entendeu? Olha que detalhe importante sobre o nascimento virginal de Jesus. Por que ele foi gerado pelo Espírito, natureza divina, e por Maria? De Maria ele adquiriu a natureza humana. Do Espírito Santo ele se uniu ali 2 naturezas, a humana de Maria e a divina da semente do Espírito Santo, do poder do Altíssimo que a envolve. Entendeu? Senão Jesus nasceria como todas as crianças que nascem já debaixo do erro, do pecado, com tendências pecaminosas, sim ou não? Por mais que as nossas crianças sejam uma fofura, uma boniteza, elas já nascem fazendo coisa errada. Sim ou não? Vocês precisam ensinar os seus filhos pequenininhos a falar palavrão, a esconder quando faz coisa errada, a mentir, a enganar, né? A ser egoísta com o outro, empurrar quando alguém pega uma coisa dele, né? Que a professora, ela sabe bem que aqui também, né? Os professores sabem bem o que a gente está falando. Você não precisa ensinar uma criança a fazer o que é errado. Você vai ter muito trabalho em ensinar o que é certo, porque a criança já nasce com uma natureza decaída, pecaminosa, e Deus não permitiu que isso acontecesse. Por isso Jesus nasceu de maneira sobrenatural. Amém? Deu para entender? Isso é muito importante. Isso é um dos pilares da nossa fé cristã. Se você não acreditar que Jesus foi gerado de maneira sobrenatural, da natureza de Maria e da natureza espiritual do Espírito Santo, você não é cristão. Você não será salvo. Às vezes a gente até fala, ora, né, canta, mas é preciso a gente entender isso. Por isso a importância desse tipo de aula que vocês estão tendo aqui, para poder compreender isso e entender o porquê que Jesus nasceu dessa maneira sobrenatural. Amém? Pastor, o papel de João Batista também foi bem importante, né? Foi, sem Porque dúvida. ele vinha anunciando antes, né? Ele anunciava antes. Exatamente. Também foi um milagre, também foi sobrenatural, né? Uma série de coisas. Tanto é que ele foi considerado da boca de Jesus o maior dentre os profetas. Por quê? Porque ele foi o precursor da vinda do Messias, alguém que preparou o caminho do Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo.
foi tremendamente abençoado. Morreu em eternidade, ele era um pouquinho mais velho que Jesus, né? Pouca coisa. E morreu decapitado por causa de uma mulher doida lá que pediu a cabeça dele num prato dele. Infelizmente, né? Vocês verem aí o que É que a mulher tantos detalhes que tem na Bíblia, né? Quem fez o desejo do rei, o rei falou, puxa vida, e agora? Né? Tá O que vamos fazer? O rei passar, né? E o rei Mas gostava de João mas Batista, ele apesar de como ficar incomodado com o confronto que João Batista fazia com ele, como profeta, confrontava o pecado. Mas ele gostava e tinha medo da reação do povo, né? Mas como ele tinha liberado uma palavra, ele tinha pedido isso, e o sangue dele veio sobre a cabeça desse rei. Veio sobre a cabeça dele. Tá bom? Beleza? Então, gente, anota aí onde a gente parou. Nós vamos continuar no próximo. Vamos só terminar aqui o parágrafo, tá? Tem pelo menos 3 das ocorrências, significa claramente uma virgem. Além disso, esse versículo na Septuaginta traz um termo que claramente significa uma donzela virgem, se referindo a Maria aqui, né? Nós estamos falando. Muitos anos antes do nascimento de Cristo, os judeus já acreditavam nessa profecia clara da concepção virginal de Jesus. Tanto é que os magos chegaram, né? Perguntaram para Herodes. Herodes consultou ali os escribas, fariseus, os entendedores da lei, e eles falaram: vai nascer na cidade de tal. É onde Herodes manda matar lá as crianças, lá naquela região onde Jesus havia nascido, tá? Então eles já acreditavam, os judeus na época, né? Os israelitas na época, os hebreus já acreditavam nessa profecia clara da concepção virginal de Jesus. Então a atitude tendenciosa dos críticos os impedem de aceitar essa maravilhosa previsão. Amém? Você crê em profecia, gente? Sim ou não? Quanto da Bíblia é profecia? 1/3. Cerca de quantos por cento? 28% é profecia. Profecia natural ou sobrenatural? Sobrenatural. Tem origem humana, demoníaca ou origem divina? Divina. Porque nós servimos a um Deus que é atemporal, está para além do tempo, do cronos humano. Deus age num tempo diferente do homem. E além disso, ele intervém, interage e entra no nosso cronos, no nosso tempo cronológico, e intervém segundo o seu querer, segundo os seus decretos, segundo a sua soberana vontade. Amém? Amém. Glória a Deus. É um Deus maravilhoso, sim ou não? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos